Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, João? Joia. Então tá bom. Hoje estamos aqui com uma convidada. Quem tá aqui hoje comigo é a Jaque. A Jaque já é de casa, já tem vídeo dela aqui no canal. Os meninos vão colocar aí disponível para vocês. E ela veio aqui hoje pra gente conversar sobre criança e adolescente, né? Que é uma área que eu não, no geral, não atendo aqui no consultório. E por isso falo pouco também no canal. Oi, Jaque. Oi, Kelly. Bom, para quem não me conhece, então eu sou a Jaque, né? Jaqueline, psicóloga também. Meu foco de atendimento é o de crianças, né? A psicoterapia, mas atendo jovens também. E hoje, né, eu e a Kelly trabalhamos juntas aqui na clínica e complementando, né, o trabalho uma da outra. Então vamos lá, você quer saber um pouquinho sobre o TOD? Sobre o TOD. Primeiro conta para nós, que para os pais, para as mães que estão aí que nunca ouviram falar, né? O que é o TOD? A gente está falando ele abreviado, né? O que é esse transtorno? Tá. O TOD, ele é o transtorno opositivo desafiante, né? Ou algumas pessoas chamam de transtorno opositor desafiador. Então ele é um transtorno que ele é caracterizado por impulsos, né? Então aquela criança de humor mais irritável. Criança não, na verdade, porque tem adultos também que tem TOD, é claro que... A gente já pode falar aqui com nós também. Sim, porque né, é mais fácil a gente diagnosticar na infância. Mas a criança vai crescer, né? E vai se tornar um adulto. Sim. Então nós temos muitos adultos com TOD, mas como antigamente era menos falado, os diagnósticos aí vem mais tardio, né? Para quem já é adulto, pode vir de uma forma mais tardia. Mas então ele é caracterizado pelo humor raivoso, um humor mais irritável, mais explosivo, tá? Então esse é um padrão aí, em resumo do comportamento de uma pessoa com transtorno opositor desafiador. Mas já que tem crianças que naturalmente são um pouco mais, vou colocar no termo popular, geniosas, né? Como que é para a família ou para a escola, não sei quem percebe primeiro, né, que aquilo está acontecendo, como que a gente pode chamar assim, olha, é diferente de uma criança mais teimosa, né, que é mais teimosa, mas que não tem o transtorno, tem isso, assim? Tem, então, porque para que seja diagnosticado, né, o TOD, ele precisa estar presente, os comportamentos, né, precisam estar presente há mais que 6 meses, precisam ocorrer em mais do que um ambiente, de preferência, com mais do que uma pessoa, né, que não seja os pais. Então, por exemplo, aconteceu com o pai, mas também aconteceu com a professora, né, na presença da professora. Então, tem que estar presente com mais de uma pessoa que não seja da família, tá? Além da família. E ele pode estar presente mais do que um ambiente ou não. Aí isso caracteriza o nível de gravidade, né, do transtorno. Então tem essas questões que são importantes para fazer realmente o diagnóstico. Uma outra característica é que quando a criança não tem o transtorno, a intervenção é mais fácil. Né? Então, quando vem uma família com esse tipo de queixa, minha criança é muito irritada, é muito explosiva, ela bate, briga com os coleguinhas, a gente faz a intervenção, inicia essa intervenção. Se for uma família que segue as orientações, uma família engajada, uma escola engajada, o resultado vem de uma forma mais leve. Quando existe o transtorno por trás desses comportamentos, a intervenção se torna um pouco mais dificultosa, né? Então a gente tenta, a família engaja e ainda assim os resultados são pequenos, mais demorados, né? E aí a gente acende um sinalzinho de alerta de que talvez não seja só uma questão comportamental. Tá? Então existe essa dificuldade às vezes, né, para fazer o diagnóstico, sim. Uma outra coisa também que a gente acende um sinalzinho de alerta para investigar melhor o TOD é quando essa criança ou adolescente vem com um discurso de eu tenho uma raiva muito grande dentro de mim que é difícil de controlar. Então, normalmente eles chegam com um tipo de relato assim de dificuldade mesmo de controlar as emoções, na maioria das vezes sobre a raiva, né? Então, muitos têm um relato dessa forma. É muito difícil, é mais forte do que eu,
a gente vai fazendo a intervenção e fala, tia, mas eu tô tentando, e aí realmente é difícil, né? Então tem essa dificuldade que eles trazem como relato normalmente, e quase todos trazem esse relato. E aí também, para que as pessoas saibam, né? O diagnóstico pode ser feito por você apenas ou precisa da psiquiatria ou da neurologia? Quem que entra para te ajudar? O diagnóstico ele é feito em conjunto, né? Então, uma vez que a criança já está em terapia, o terapeuta, né, o psicólogo, vai fazer um encaminhamento para o psiquiatra. E o psiquiatra vai fazer essa avaliação e é quem vai, de fato, dar o laudo, fechar o diagnóstico. A gente também pode pedir uma avaliação neuropsicológica para auxiliar, até para fazer um diferencial, porque tem outros transtornos que têm sintomas parecidos. Sim, né? Isso é uma dificuldade na nossa área, né? Tudo muito próximo ali. Exatamente. Então tem que tomar um cuidado muito grande na hora de fechar um diagnóstico, né? Eu gosto de encaminhar primeiro para o neuropsicólogo, principalmente quando eu levanto hipóteses de mais do que uma coisa. A gente faz avaliação neuropsicológica, vai no psiquiatra. E aí depois disso só que é fechado de fato o diagnóstico. O tratamento é a psicoterapia, envolve medicação? Sim. Claro que depende muito da idade da criança, às vezes quando é muito novinha, o médico acaba não receitando nada. Às vezes a família tem um pouco de receio, né, com essa parte, mas normalmente é necessário por conta desse impulso, né, que é muito grande. Então acaba entrando sim com algumas medicações, além da intervenção comportamental, né, na terapia. E às vezes pode ser necessário outros tipos, como um terapeuta ocupacional, pelas questões sensoriais que podem aparecer. Pode ser necessário um psicopedagogo, porque às vezes esse comportamento traz dificuldade na escola. Pode ser necessário um fono, enfim, vai variar aí de acordo com as necessidades. Envolve muita gente, né? Já. Pode envolver, sim. Você falou que a gente cresce às vezes com TOD e não sabe. Como é isso para o adulto? Eu acho que você não é o seu foco de atendimento, mas acaba que é um desdobramento do seu trabalho. As suas crianças vão crescer, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Lembrando, João, que se você tiver dúvida, você pode nos parar, Johnny, pode tirar suas dúvidas. Que você falasse um pouquinho disso, de como é o diagnóstico, se a gente sabe que tem ou se não sabe, como que se os sintomas no adulto são parecidos, já que o adulto é mais autônomo, né? E se tem jeito, né? Assim, vamos ter que tomar remédio para sempre? Não? Como que é? Então, boa pergunta. Tomar remédio pra sempre, né? Por enquanto, minhas crianças ainda são crianças. Ainda não chegaram na fase aí do adulto. Tenho um adolescente também, mas não chegaram ainda na fase da vida adulta. Mas normalmente a medicação, tem medicações, depende da necessidade, né? Também do nível ali de dificuldade, a medicação pode ser usada por muito tempo, né? Mas às vezes ela serve ali para ajudar em um determinado momento, para a criança se habituar, criar novos hábitos, aprender novos comportamentos, aprender esse controle da raiva. E aí depois ela pode ser feito o desmame, né? Sempre de uma forma gradual. Mas nos adultos, o que acontece, né? É difícil, eu acho. É mais difícil, né? Você mesmo que atende adulto. Você nunca atendeu um adulto com TOD? Não com o diagnóstico pronto. Porque às vezes eles chegam aqui com os diagnósticos. Eu tenho transtorno de ansiedade, tenho depressão, tenho bulimia, Pronto. Às vezes, durante o tratamento, a gente começa a suspeitar, orienta a psiquiatria, o caminho é o mesmo, né? E aí vem com o diagnóstico durante o tratamento. Mas do TOD específico, não tive nada. Sim. Tá. É claro que se a gente pegar uma criança que foi diagnosticada na infância, já foi feito tratamento, ela vai crescer, a probabilidade dela crescer como um adulto por saudável, né, emocionalmente falando, é maior, claro. Mas pensando aí em adultos sem diagnóstico, já cresceram, né, já passaram pela infância, já passaram pela adolescência, aí a gente já imagina aquele adulto mais explosivo, aquele adulto raivoso, que tem dificuldade de lidar com imprevistos,
que explode com facilidade, né? A gente explode com o chefe, assim. sim. Perde a noção de hierarquia. E uma coisa interessante é que no DSM fala, né, que uma das causas do TOD, né, ou uma das questões que influenciam, né, podem influenciar é a genética, né? Então isso eu ia te perguntar de como que surge, se é o ambiente que fomenta, né? Sim, tem algumas coisas, né? Mas um dos fatores influenciadores é a genética, né? Então, quando a gente pega uma criança, a gente começa a olhar também para essa família para ver se existem outros sinais ali, se existem sinais em outras pessoas, né? Em outros membros também, né? Da família, porque existe essa questão genética. Então, aí às vezes a gente vai ver e tem um pai, tem um tio, tem uma prima, tem um irmão, né? Que também tem traços, né? Mas que já cresceram. Sim. E aí são aquelas pessoas que, alguém relata, mas fulano é difícil de lidar, e pode ser que a fulana é parecida, né? Então acontece isso. A gente coloca meio que na conta da personalidade, assim. Sim, e às vezes não é, né? Tal da personalidade. Ô, Jaque, outra coisa, você traz, e acho que isso é muito de quem atende a criança, e acho que em alguma medida a gente fala disso aqui no canal ao longo desses anos, que é a dificuldade para nós trabalharmos com essas famílias se não há engajamento, né? E aí você passou por isso aí para falar do TOD. Se essa família tem esses traços, isso não pode dificultar que eles engajem, que eles te ajudem? Faz sentido o que eu tô querendo dizer? Com certeza. Porque o que acontece, né? Existem alguns fatores influenciadores para o TOD. Tem a questão genética, como eu falei, mas também tem a questão ambiental. E na questão ambiental vem a parte da inconsistência, né? Traz lá no DSM que famílias com práticas educativas agressivas, né? Ou agressivas, punitivas. Agressiva não precisa ser físico, né? Sim. Pode ser o agressivo verbal também. Então, práticas educativas agressivas ou inconsistentes, né? Aumenta a probabilidade da criança desenvolver ali o transtorno opositor desafiante. E aí, se a gente pensa, existe já dentro de casa alguém com transtorno e não sabe, a gente aumenta mais ainda essa possibilidade, porque provavelmente esse educador, né, esse responsável vai ser agressivo ou vai ser inconsistente, né? Então a gente vai aumentando. E pensando em inconsistência, independente de ter ou não alguém na família com o diagnóstico, se houver inconsistência, a gente diminui muito a chance de melhora dessa criança. Sim. Porque aí quando existe inconsistência, é muito difícil realmente a família ir engajando. E aí é um trabalho, eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha, né? Eu falo muito sobre engajamento de pais, né? Você sabe, você vê lá no meu perfil. É uma coisa que eu bato muito na tecla e eu falo para os pais quando eles me procuram desde o primeiro contato, porque sem eles eu não consigo fazer nada, né? Não dá para trabalhar sem os pais, sem a família, né? E aí, realmente, o que vai acontecer é a gente trabalhando bem devagarinho. Então, às vezes eu falo, o que dá pra mudar? Às vezes eu faço uma sugestão de intervenção e eu vejo que a família fala, não, vamos fazer. Aí eu paro e penso, não vamos fazer. Então vamos devagar. Exatamente, então vamos devagar. Vamos colocar uma metazinha por vez. Então a gente muda uma coisa e depois a gente vai pra outra e pra outra até a gente conseguir alguns ganhos melhores, pensando nas possibilidades que aquela família tem, né? Que aquele contexto familiar permite, porque a gente tem que ver o que a família dá conta, né? Então, realmente, dificulta. Assim, não querendo fugir muito do assunto, mas a gente já falou muito a gente já trouxe outros vídeos falando sobre questões de criança, né, Kelly? E a Jaque também já mandou alguns áudios que ela participou só por áudio de alguns vídeos. Sim. E essa questão aí, às vezes, do pai, você fala pra eles, vamos fazer uma meta por vez, mas eles querem fazer muita coisa. Pode ter a ver, tipo assim, com a questão do tipo, eu quero, talvez, que isso ande logo pra me livrar disso logo? Pode. Né? Porque, tipo, a gente vê que, às vezes, os pais não têm muita paciência com as crianças, né? E é muito importante essa questão da paciência com as crianças, principalmente nesses casos, né?
Você quer dizer assim, se eles querem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Quer resolver de uma vez os problemas pra se livrar do problema maior, é isso? Vamos encurtar o tempo que eu tenho que ficar aqui pra resolver isso, alguma coisa do tipo, né? Tá, não, entendi. Sim, é porque normalmente esses pais chegam, principalmente nessas situações do TOD, né? Os pais já chegam saturados, eles chegam cansados, né? Muito, na maioria das vezes. Então, eles querem alguém que ajude, alguém que resolva, né? Então, esse é Toma, Jaque. um tipo de fala muito recorrente, assim, me ajuda, a gente precisa de ajuda, o que a gente faz, então, de desespero mesmo. E aí, normalmente, nesse início, principalmente, o meu papel vai ser de acalmá-los, né? Eu falo, gente, calma, sempre vou pedindo muita paciência, normalmente eu faço muita orientação parental, né? Nesses casos, eu faço mais do que normalmente eu faria, né? Então, para ir realmente tranquilizando e tentando acalmar. Porque é isso, eles realmente querem, João, no começo, assim, eles trazem tudo de uma vez, e aí então eu falo, calma, vamos devagar, me falar disso primeiro, me explicar isso, depois a gente vai para tal lugar, né? Então, para tentar tranquilizar de que o problema vai ser resolvido, mas não vai ser rápido. Normalmente não vai ser rápido, né? E terapia também, né? É muito importante indicar terapia para os pais, né? Nessas situações, principalmente quando eles estão nessa ânsia, né? Por resultado. Porque é frustrante, às vezes você procura alguém desesperado, essa pessoa vai me ajudar, vai resolver o meu problema, e a pessoa fala, não, eu vou tentar, mas calma, né? Vai devagar. Aí às vezes pode ser frustrante. Então a terapia também eu indico bastante. Ô, Jaque, e como é a prevalência do TOD? É mais comum, é igual, é mais em mulheres, é mais em homens? O que os dados dizem? Existe uma prevalência aí maior em homens, né, em meninos. Então, tá até inclusive no DSM, né, isso explicando que a prevalência é maior em homens. E nesses ambientes que eu já falei, né, dessas práticas educativas inconsistentes. E também em práticas educativas de troca de cuidador. Então, quando existe muita troca de cuidador, tem uma babá, então cada dia tem uma babá diferente, os pais trabalham muito, às vezes fica com a avó, às vezes fica com a tia. Pra eles, né? Sim, porque isso também torna inconsistente a educação, né? Então, essa é a prevalência, segundo o DSM. E até tem uma curiosidade também legal. Legal não, né? Não é uma coisa legal. Mas é uma curiosidade aí, um dado. É legal as pessoas saberem. É legal saber, né? Sim. Que existe também as comorbidades. E às vezes o TDAH, né, também pode estar correlacionado ali com o TOD, em forma de comorbidades. Ou o TOD com o TDAH ou o TDAH com o TOD, né? Então, normalmente tem o prevalente e tem a comorbidade. Então, podem estar juntos. Até porque o TDAH também, o hiperativo, né, também pode ter essa impulsividade, né, essa agressividade em alguns momentos. Aí dificulta a identificação, acho que até a separação, o que é um e o que é o outro, porque eles estão meio misturados ali. Sim, por isso que é importante sempre fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, é isso. Quer dizer mais alguma coisa, João? Não, mas assim, aprendi muito. Quero só falar obrigado pelas informações. Obrigada, Jaque. Obrigada mais uma vez por você ter vindo. Obrigada por participar com áudio. Está sempre muito disponível para nós, viu? Se despeça aí do pessoal que a gente está indo embora. Obrigada a vocês pelo convite. Me chamem sempre, eu venho. E espero que gostem, que eu tenha passado um pouquinho aí de informação pro pessoal, que gostem do conteúdo. E é isso, dúvidas também me chamem. Com certeza, os meninos vão colocar as redes da Jaque disponível aí para vocês. Certo? Tchau, João. Tchau, Keg. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Jaque.